Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Tá no ar a edição do nosso Terça da Saúde dessa semana, aqui pela sua Clube FM. Então aumente o volume do seu rádio, chegue mais pertinho aí do radinho para conferir a edição de hoje. E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre dor lombar, né? Quem nunca sofreu de uma dor lombar, não é? Recebendo aqui nos estúdios da Clube, mais uma vez, com muito prazer, a fisioterapeuta Joyce Lima. Primeiramente, um bom dia especial para minha colega de sempre, a Natália. Oi, Natália, tudo bem? Oi, Henrique, meu amigo, mais uma terça, graças a Deus, tudo Estamos ótimo. aí. Nossos ouvintes da Clube, sejam bem-vindos a mais um Terça da Saúde. Joyce, prazer recebê-la mais uma vez aqui conosco. Prazer todo meu. É uma honra estar aqui com você, com o Henrique novamente. Um bom dia a todos, né? Vamos falar sobre tema saúde. que todos nós gostaríamos de saber, identificar, porque a gente às vezes tem alguns tipos de dores, Sim. mas a gente não consegue identificar o que seria, né? É muito subjetivo, né? É. Quando a gente fala de dor, né? Cada um tem a dor de uma forma, né? Consegue Isso. falar da dor de uma forma diferente, né? E é difícil entender a dor do outro, né? Às vezes é no mesmo lugar, mas são distintos, diferentes. Explica pra gente o que é dor lombar, ô Joyce. Sim, vocês falaram um ponto muito importante e que é essa especificidade mesmo. A dor ela é individual de cada um. Às vezes fala assim, nós três pode estar com dor lombar, mas para mim vai ser de um jeito, para Natália de um jeito, para o Henrique de outro jeito. Então ela realmente é individual e também a gente aborda o tratamento direcionadamente e individual. Conforme a necessidade da Conforme pessoa. a necessidade. E como que a pessoa consegue identificar que ela tá tendo algum tipo de dor que não é muito comum ter? Vamos dizer que seria a lombardia, isso? Que lombalgia. Fala? Lombalgia. Isso. Como que a pessoa começa a identificar? Olha, normalmente, hoje em dia, a gente tem uma alta incidência, né, de pessoas que nos procuram para atendimento de dor lombar. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, digamos aí que 2/3 da população brasileira já teve ou tem dor lombar. E essa dor lombar, ela pode ser dividida, né, em dor lombar específica e dor lombar não específica. A específica aí, ela vai ter em torno de 5 a 10% dos casos, então ela é bem reduzida porque são patologias realmente específicas da lombar, pessoa. Né, da pessoa. E a gente pode citar aí a estenose central, que é o estreitamento do canal vertebral, né, a hérnia de disco, e aí a gente vai pontuar isso, mas a hérnia de disco associada à radiculopatia. Por quê? A hérnia de disco normal, que não tem compressão neural, a maioria de todos tem a chance de desenvolver, porque é uma degeneração normal da coluna. Mas, no caso específico, é quando a gente tem essa degeneração associada à compressão do nervo. E aí a gente trata como uma dor lombar específica, certo? E aí, entre outras que a gente chama de red flags, né? O que seria isso? São situações de alerta e que a gente precisa de um acompanhamento até médico quanto a isso, que são casos de câncer, infecções específicas da coluna, fraturas e etc, né? São, no caso, as dores lombares específicas. E as inespecíficas são todas as outras, né? Todas as outras que normalmente são as mais generalizadas, que eu posso ter, você pode ter, o Henrique pode ter, e está associado muito também com ou a disfunção do movimento, ou a disfunção do controle mesmo da ação da coluna lombar, associado também a outros fatores externos, que hoje em dia a gente dá o nome de fatores biopsicossociais, né, que aí a gente entra também com fatores cognitivos, fatores emocionais, né, fatores sociais, que vão influenciar aí nessa dor. E essa dor, quando ela não cuidada, você disse nas específicas que elas podem trazer alguns danos maiores à saúde. E essa que você acabou de explicar para nós, ela quando cuidada, porque às vezes as pessoas ficam só lá na base, vou tomar um relaxante muscular, Isso. muscular.
ela pode estar vindo causar outros tipos de patologia no nosso organismo, né, Joyce? A gente, no caso, pode dizer que uma dor lombar não tratada, ela pode ter recidiva, né? Ela pode ir e voltar, ir e voltar. Aí a gente entra num outro caso, que é no tempo das dores, né? A gente tem aí considerado a dor aguda, que é aquela dor intensa, aquela dor que trava, né? Aquela dor que deixa incapacitante, né, no movimento, nas realizações do dia a dia, aquela dor mais intensa, a gente chama de dor aguda. A dor aguda, ela é baseada aí que ela pode perdurar entre 0 a 6 semanas, né? Então, aquela dor aguda intensa, contamos aí até 6 semanas, a partir disso ela tende a reduzir, né? Depois temos a subaguda, que vai de 7 a 12 semanas, que é uma dor intermediária, ela é subaguda, né? Ela está entre ali a dor aguda e a dor crônica. E a dor crônica é quando entra nisso. A pessoa teve a dor, ela não tratou, não procurou uma ajuda devida, e aí essa dor vai perdurando e passa ali por 3 meses, aí ela fica recorrente. Ela fica mais branda, não aquela dor intensa da dor aguda, mas ela fica ali. Sabe aquela dorzinha que fica ali chatinha, vira e mexe, ela vem e volta. Incomodando, vira e mexe, ela tá ali. E ela só passa a ser agudo quando a pessoa não vai precocemente buscar uma ajuda, né, Joyce? Normalmente ela vem como aguda e ela se torna crônica quando a pessoa vai levando, né? Sem procurar entender o que está acontecendo com o corpo dela, sem procurar entender a sua dor e como resolver esse problema. E existe uma idade específica que pode começar, ou a pessoa desde muito cedo? Acho que, vamos dizer assim, até a questão de postura, de sentar numa cadeira, posição, isso tudo. Olha que engraçado, né? Todo mundo pergunta pra mim assim: postura está relacionada com dor lombar? E pasmem, não está relacionada com dor, tá? Olha só. A nossa postura, gente, ela é variável. Então, assim, a gente tá sentado aqui, ereto. Normalmente a nossa crença, né? A gente vai falar sobre isso, mas a nossa crença é acreditar que a melhor postura é ereta, né? É aqui retinho, vamos manter a postura. Não, a gente sempre fala que a melhor postura é a próxima, porque ela é variável. Você que fica, Henrique, a parte da manhã inteira aqui sentado, normalmente você tá ereto, quando você relaxa aqui. Assim, ó, desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Então, na cerca de 1 hora, você já variou aí a sua postura 3, 4, 5, 6 vezes. Então, associar a dor lombar como questão postural, a gente já descarta hoje. Está mais relacionado com o condicionamento para realizar aquela atividade. Lógico, o Henrique demanda muito tempo dele sentado. Qual é o condicionamento do corpo dele para ele se manter sentado, um exemplo, 6 horas por dia? Então, está muito mais relacionado com o condicionamento do corpo em si do que a postura. Tanto que, se a gente forçar uma pessoa descondicionada a ficar ereta, a gente não aguenta nem meia hora ficar ereta. É muita dor. Realmente, é muita dor. A gente tenta, mas não consegue mesmo, não. Não. Então, tem muita gente que tenta, mas não dá. Não dá. Então, aquela crença da gente achar que, postura, aquela postura ereta, né? Pode descartar, porque ela não está relacionada com dor. Olha só. Que bom, né? Bom saber disso, porque postura é uma coisa que a gente realmente não tem. Que às vezes a gente cobra tanto, né? A mãe, né, cobra tanto. Menino, senta direito, né? Das crianças, fala tanto. Mas não fica nessa posição. A postura, ela é condicionada. Tanto que se você, um exemplo, condicionar, trabalhar os eretores da coluna, ela vem automaticamente. Você não precisa forçar uma postura. Você ganha ela automaticamente pelo condicionamento do seu corpo. Existem alguns exames específicos que conseguem diagnosticar as dores, né? Nesse caso estamos falando da lombar aqui, que eu já tô, minhas costas de verdade já tá até doendo. Ótima essa pergunta. Mais uma coisa que vamos falar assim, pasmem. Dor lombar não tem correlação com o exame de imagem. Ao longo da nossa vida, a gente vai apresentar várias degenerações normais da nossa coluna vertebral. Seja os famosos bicos de papagaio, seja as famosas hérnias de disco, né? Ao longo aí da nossa vida, se eu fizer um exame de imagem, se o Henrique fizer, se você fizer, Natália,
algum de nós pode apresentar uma degeneração da coluna. E até aí, tudo bem. O que a gente vai fazer um comparativo? Se o meu achado clínico, que é durante a minha avaliação, se os meus sintomas estão correlacionados com a imagem. E normalmente não estão. Tem pessoas que têm degeneração na coluna e os sintomas dela não tem nada, não sente dor, não sente incapacidade, não sente nada. Então a gente desconsidera, porque não valida nada alguma alteração se não tiver sintoma. E pode ocorrer o contrário, a pessoa pode ter dor na lombar e pode fazer o exame e não ter nada no exame. Então, normalmente, hoje em dia, o fisioterapeuta é profissional de primeiro contato, então, às vezes a pessoa vai no fisioterapeuta antes mesmo de ir no médico. E existem casos que a gente trata e até descarta o pedido do exame de imagem, porque a gente sabe que é uma exposição, né? A aparelhos radioativos, como raio-x, e aí às vezes não tem essa necessidade. Antes mesmo de solicitar um exame de imagem, a gente já avaliou, já identificou que não é necessário e a gente trata sem solicitar esses exames. Bacana. Você falou um ponto aqui que eu acho que muita gente tem dúvida em relação à hérnia de disco. Eu acho que muitas pessoas sofrem com isso e falam que é um incômodo muito grande. Então, dá uma explicadinha bem rápida para os nossos ouvintes o porquê da hérnia de disco, por que ela se forma no nosso organismo. Sim, na verdade, entre as nossas vértebras, né, há esse disco. E esse disco ele é de aspecto cartilaginoso, né, e ele serve como um amortecimento entre as nossas vértebras, né. Ao longo do tempo, né, e talvez de acordo com o desgaste natural que cada um pode ter ou não, esse disco ele pode degenerar. E aí ocorre as famosas hérnias de disco, né? Que podem ser protusões, que é quando esse disco ele sai um pouquinho ali para fora, mas ele não extravasa líquido, né? Aquele líquido que amortece. E as extrusões. As extrusões é quando já ocorre o extravasamento do líquido dentro do disco. Então, o que é preocupante? Na verdade, só se tiver sintoma. Lembra que eu falei das dores específicas? A gente só vai se preocupar com a hérnia de disco se ela tiver um fator específico, que é a radiculopatia. Fora isso, não fiz o exame de imagem, tenho hérnia de disco, mas não tenho dor, não tenho incapacidade, vida que segue. A gente não pode se prender a essa crença que todo mundo que tem hérnia de disco vai ter dor, porque é muito individual. Sim. Vai depender de cada pessoa, de cada aspecto que ela vive. Ô Joyce e Natália, chega numa pergunta aqui de ouvinte, né, que tá participando com a gente. A Lucimara pergunta o seguinte: o que é neuropatia crônica e como tratar? Eu fiquei assim, na dúvida, que eu falei, eu não sei se entra na pauta, eu falei, vou perguntar. Acaba sendo dor crônica mesmo, que o próprio nervo dela vai acometer, né, Joyce? As neuropatias, né, crônicas, são já quando tem alguma compressão, algum comprometimento neural, né? Que aí pode também entrar na questão também da hérnia de disco com comprometimento de radiculopatia, que já tem um comprometimento neural. Aí a gente tem que avaliar e entender da onde vem essa neuropatia. Se vem de compressões, se vem de alguma degeneração do nervo em si, entender o porquê que isso está acontecendo. E sim, tem tratamento, tá? Existem exames específicos, né, que fazem nesse caso. Eletroneuromiografia é um que identifica como que está a condução neural, né? Pra gente identificar se tem perda de força e de perda de função do nervo. E tem aqui a pergunta da Zildete também. Ela perguntou o seguinte: gostaria de saber se pisar torto pode causar dor lombar ou na coluna. Pisar torto. Bom, interessante a pergunta. É diferente, né? Aí a gente entra nas compensações. Existem pessoas que mancam. Alguém já viu alguém mancar? Ou pós-fratura, pós-acidente. Às vezes, pessoas que mancam. E tem pessoas que têm uma perna também maior que a outra. Isso, as discrepâncias. Tem pessoas que compensam na lombar.
Então, quando tem essas compensações lombares, aí podem ocasionar a dor. Mas também entra pessoas que fazem adaptação do movimento. Pessoas que se adaptam ao movimento, às vezes também não tem dor. Pisa torto, mas adaptou e habituou com aquele movimento que para ele não reflete nada. Mas por ela estar forçando um lado a mais do que o outro, não causa algum tipo de desgaste? Pode ocorrer desgaste ou escoliose, mas por conta dessa compensação. Mas relacionado à dor, né, a pessoa pode habituar-se com aquele movimento e não sentir dor, ou devido às compensações existir a dor. Então aí, se pisa torto e sente dor, procure um profissional especialista para te ajudar nessas compensações e evitar maiores problemas, futuros, né? Porque acaba cometendo toda a região, né, ô Joyce, tanto muscular quanto óssea. Não adianta, a pessoa realmente, quando inicia um processo de inflamação, de dor, é interessante procurar o profissional de saúde, né? Sim, procurar nessa questão aí de quando tem dor aguda, o interessante é procurar para evitar que ela se torne crônica, fique aquela dor repetitiva e limitante, né? Joyce, deixa para nós aqui o endereço lá do instituto onde você atende, toda vez sempre bem explicativo aqui com a gente. Sim. Olha, para quem gosta de saber sobre fisioterapia, né, a gente publica e discute muito isso no Instagram da nossa clínica, né? Eu acho que todos vocês conhecem o Dr. Luiz Henrique. Então ele trabalha muito com esse tipo de discussão entre os pacientes e profissionais. Ele traz muito esclarecimento sobre esses tipos de assuntos, tá? Então é só colocar o @ISCP que já vai aparecer a clínica lá. Nossa clínica fica localizada ali próximo ao Lava Rápido Barbeta, né? Rua Francisco Ribeiro do Vale, 174. Quem precisar de orientações, quiser agendar uma avaliação, estamos à disposição. Quiser fazer novas perguntas e saber mais sobre, pode também entrar em contato pelo Instagram. Tá certo, Joyce. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Valeu. Prazer recebê-la mais uma vez aqui, esperamos mais vezes. Tenho certeza que tirou bastante dúvidas de nossos ouvintes. Sim, é um tema muito abrangente, né? Se deixar, a gente fala aqui o dia inteiro de dor lombar. Dor é o que Fala. Numa próxima oportunidade, a gente aborda mais sobre esse assunto, tá bom? Combinado. Boa semana, Joyce. Boa semana. Henrique. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Joyce. Valeu, Natália. Esse foi o nosso Terça da Saúde, que volta na próxima semana às 10h30 da manhã. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.